Boa noite, povo de Deus mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite abençoada, ungida, cheia do Espírito Santo. Eu, pastor Adão Cassenotti, quero deixar aqui uma palavra para o seu descanso, para o seu coração nesta noite, que está no livro 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do inimigo. Aleluia! Que palavra tremenda! Todos os dias o Senhor nos dá uma palavra de guerra, de batalha espiritual, de defesa, de ataque, de proteção. Toda a palavra de Deus, ela é pura e digna de aceitação. E hoje, à noite, antes do nosso descanso, eu quero deixar esta palavra de batalha, de guerra espiritual, que está em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do inimigo. Aleluia! Nessa noite, nós estamos orando, nós estamos aqui com uma palavra de batalha, de guerra espiritual, aonde o Espírito de Deus está nos mostrando, está nos alertando que nós devemos lutar não com as armas carnais, as armas do homem que não podem salvar, não podem proteger, porque elas são momentâneas, terrenas, mas nós devemos lutar com as armas do Espírito, que são poderosas em guerra, poderosas em Deus, e as armas de Deus para vencer toda luta, todo cansaço, toda fadiga, toda a adversidade do inimigo são oração, jejum e a palavra de Deus. Estas são as armas do cristão: jejum, oração e a palavra de Deus que não volta vazia. Aleluia! Porque o próprio Deus, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então nós não devemos pegar em armas brancas, armas de fogo. Essas armas não podem nos salvar. Pelo contrário, ainda podem se virar contra nós para a nossa própria destruição. Mas nós devemos lutar com as armas de guerra, que elas são, poderosas em Deus para a peleja, para a guerra. Como diz aqui o apóstolo São Paulo aos Coríntios, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, isso é, não são terrenas. Não adianta você ficar irado, com raiva, com ódio, querer matar meio mundo. Tem dias que, se a gente deixar a nossa carne tomar conta, como muitas pessoas dizem: pastor, fizeram mal para mim, eu estou com raiva, estou com ódio. A gente entende tudo isso, mas você nunca pode tomar uma decisão quando está com ódio, com raiva, com sangue quente. Primeiro você tem que orar, esfriar a cabeça, deixar o tempo passar e entregar toda a luta, toda a humilhação, toda a vergonha, entregar tudo ao Senhor. Depois você vai para o joelho, você ora, você conversa com o Pai das Luzes. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo que você passou, que você está passando, toda a humilhação, e você vai lutar com as armas do Espírito, que é orar por aqueles que te perseguem, orar por aqueles que te humilham, que te abandonam, orar por os teus inimigos. Essas são as armas de Deus
Quando a gente entrega para o Senhor, a gente tem que entregar com confiança, com fé, deixar tudo nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós devemos entregar tudo ao Senhor, lutar com as armas espirituais, que é a oração, o jejum e também a palavra de Deus. Então aprenda isso nesta noite. Se você já pratica, parabéns, porque não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil, né? A gente ser humilhado, pisado, envergonhado, às vezes abandonado, rejeitado, mas Jesus passou tudo isso. E Jesus sempre, toda a vida, Jesus lutou com as armas do Espírito. Por isso Jesus venceu o pecado, venceu o diabo e venceu a morte. Vamos viver como Jesus viveu, vamos amar como Jesus amou e vamos praticar as boas obras que Jesus praticou. E assim seremos, como diz Romanos 8,37, muito mais que vencedor. Fica aí a dica, uma ótima noite, que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.